do professor Chico, um biólogo, nós iremos falar sobre os protozoários. E roda a vinheta. Mas a verdadeira pergunta é, o que é um habitat? Um habitat é um ambiente caracterizado por um conjunto de condições bióticas e abióticas integradas, como essa belíssima água cristalina aqui do lado. O que são protozoários? Protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos, heterótrofos e geralmente microscópicos, podendo viver isoladamente ou se associar uns aos outros de uma mesma espécie, formando as chamadas colônias. A maioria dos protozoários vive em um ambiente como esse. E o resto dos protozoários vivem como parasitas, ou seja, eles vivem às custas de outros indivíduos, causando-lhes doenças. No caso dos plasmódios, que causam a malária, e o tripanossoma, que causa a doença de Chagas. Alguns protozoários mantêm relações de interdependência com o hospedeiro, com o qual trocam benefícios, configurando uma interação denominada de mutualismo. Então, o mutualismo é uma relação de benefícios entre o protozoário e o hospedeiro. Um exemplo de mutualismo é o caso do protozoário Triconinfa, que vive no intestino do cupim, dirigindo a celulagem dos vegetais consumidos pelo inseto e transformando-a em moléculas de glicose, que tanto o protozoário quanto o cupim utilizam como fonte de energia. Os protozoários constituem um grupo com aproximadamente 8.000 espécies. Foram classificados no passado como um filo único dentro do reino animal. Atualmente são classificados em vários filos, juntamente com as algas, no reino Protistas. Os principais filos são Sacarodina, Ciliofora, Mastigofora e Sporozoa. Mas o que é um filo Sacarodina? Nesse grupo estão os protozoários que se locomovem por meio de pseudopódes. Algumas espécies são parasitas do homem, como por exemplo a histolítica e a entamoeba. Mas você deve estar se perguntando, o que é uma pseudopode? Pseudopodes são extensões de fluidos do citoplasma de seres unicelulares. Eu sei que você deve estar se perguntando o que é um filo Ciliofora. Então, neste grupo estão os ciliados, que se locomovem por meio dos cílios. A maioria das espécies tem vida livre e nenhuma delas é parasita importante do homem. Azan? Uou, mas você deve estar se perguntando o que é um protozoário do filo Mastigofora. Esse grupo de protozoários se locomove por flagelos. Algumas espécies causam doenças nos homens, como o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Não, você não. Olá, senhor protozoário. Olá, eu sou protozoário esporozoa. Não apresento estruturas locomotivas, me movo de forma passiva. Quase todas as minhas espécies são parasitas de animais e são vertebrados. Eu já li tudo errado. Pode continuar, não tem problema. Quase todas as espécies são parasitas de animais e invertebrados, sendo conduzidos no corpo do hospedeiro pelo sangue ou pelos líquidos corporais. Muito obrigado, senhor protozoário. De nada, li tudo certo. Em defesa do protozoário esporozoa, os protozoários ainda não desenvolveram a capacidade de leitura. Adeus. Bom dia a todos alunos e alunas do Colégio IP, aqui é o Victor e eu vou explicar a parte de fisiologia geral e a reprodução dos protozoários. Logo de começo eu vou explicitar que todos os protozoários são unicelulares, ou seja, apresentam apenas uma célula. Eles não vão apresentar sistemas nem órgãos. Eu vou explicar aqui a obtenção de alimentos do protozoário, que se faz principalmente por fagocitose. Nesse processo, o protozoário encontra uma bactéria, abre uma invaginação, como vocês podem ver aqui, vai englobando a bactéria, criando pseudópodes, e após englobar totalmente a bactéria, cria o fagossomo. Após a criação do fagossomo, os lisossomos principalmente vão digerindo a bactéria, certo? E após digerir totalmente os resíduos que o protozoário quer digerir da bactéria, abre uma invaginação de novo e solta os resíduos da bactéria.
Eu vou explicar um organoide especial aqui do protozoário, que é o vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil tem a função de controlar a osmose do protozoário. Ele funciona como uma bomba. Ele regula o nível de água no citoplasma, já que o nível de concentração no citoplasma é maior do que o meio que ela está. Então ele recolhe e elimina toda a água que tiver em excesso no citoplasma. Esse organoide só é apresentado quando o protozoário está em meio de água doce. Todos os protozoários marinhos não apresentam o vacúolo contrátil. Agora eu vou explicar a parte de reprodução. Pode ser por meio assexuada, que é os protozoários podem se reproduzir assexuadamente, gerando descendentes geneticamente idênticos por meio de dois processos diferentes, cisparidade e divisão múltipla. A cisparidade funciona assim: o protozoário faz a duplicação do seu DNA e nos mesossomos ele divide, assim repartindo um DNA para um protozoário e o DNA para o outro. A divisão múltipla. O protozoário multiplica o seu núcleo diversas vezes e dentro dele ficam diversos núcleos, até que cria uma quantidade considerável e divide totalmente o citoplasma em volta desses núcleos, criando vários protozoários de uma única célula-mãe. Acaba sendo benéfico para eles. E aqui a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é bem simples. Dois protozoários se ligam por uma ponte aqui que liga seu citoplasma, certo? E os seus micronúcleos, que são esses 4 aqui e esses 4, certo? Eles sofrem meiose. Ainda ligados à degeneração do macronúcleo, que é esse um pouquinho maior aqui, certo? E eles, de macronúcleo, vira 3 micronúcleos. Os micronúcleos restantes dividem-se por mitose. A transferência do núcleo menor, que foi quebrado aqui, com o micronúcleo original. Eles se separam, certo? E ocorre 3 divisões mitóticas consecutivas, resultando em 8 núcleos. Se contar aqui dá 8. 3 desses núcleos se degeneram, 4 originam macronúcleos e 1 se divide mitoticamente. A divisão dos protozoários e a nova divisão mitótica dos micronúcleos é essa aqui. A nova divisão dos protozoários, de cada conjugante originou 4 descendentes. 1, 2, 3, 4. Muito obrigado. Sou protozoário esporosa. Eu sou encontrado em... Ih, caralho. Ele já começou faz tempo. E o resto dos protozoários... Cara. E o resto dos protozoários vive como... E o resto dos protozoários vive como parasitas. Sei. E o resto dos protozoários vivem como parasitas, ou seja... quando eu parar no... A maioria dos protozoários... E a maioria dos protozoários vivem como... Não é a maioria, não. Nossa... Não escuto, cara.